Pai Senhor, a todos aí que estão assistindo esse vídeo, primeiramente tenho a agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, e depois ao meu irmão aqui, Marcinho, né, que ele tem essa oportunidade para eu trazer uma palavra para os corações dos irmãos. Essa palavra se encontra lá em Daniel, capítulo 3. Eu queria ler até o versículo 10 e diante. Vamos ler. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, pífaro, da harpa e da sambuca, da salteiro, do sinfonia e de toda a espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha do fogo ardente. Versículo 12. Há uns homens judeus, os quais constituem sobre os negócios de províncias da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e disse: porventura de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Versículo 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvir o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da sinfonia e de toda a espécie de música, para vós prostrastes e adorastes a estátua que eu fiz, bom é, mas não se adorastes, e sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vós poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16 vem dizendo que responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, que nos poderá livrar, e ele nos livrará da fornalha do fogo ardente de tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém. Até aqui o versículo 18. Aqui, meus irmãos, nesse caso, nós venhamos entender que houve um tempo que vários governadores, reis e várias outras pessoas que fazem parte desses cargos, eles vieram fazer uma reunião, e ali o povo ali que serviam ao rei, não que serviam ao rei, quer dizer que aqueles que eram tipo o braço direito do rei, vem dizendo que eles vieram falar para o rei para levantar uma estátua, para adorar assim ali ao rei, que ele era que mandava ali, né, no reinado dele. Então dali eles fizeram uma estátua de ouro fino, levantaram a estátua, e ali ele começou a reunir todo o povo ali que morava ali sobre a sua majestade, sobre o seu rei, seu reinado. Ele chamou e decretou, né, que aquele que escutasse o som dos toques da música e não se prostrasse, eles iam ser jogados dentro da fornalha dentro do fogo. Aí, nesse caso, quando o povo escutou, né, ali o som do toque das músicas, todo mundo ali foi e se prostrou, começou a adorar ali a estátua ali que estava, né, feita, e adorar os deuses do rei. Só que daí depois, aqueles que são do braço direito dele, viu Sadraque, Mesaque e Abednego que
praticamente estavam ali só em pé e não se ajoelharam, não se prostraram para adorar. Até aqui no versículo 12 vem dizendo, né? Há uns homens judeus, os quais constituem sobre os negócios de província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Então aqui eles foram falar para o rei, que eles praticamente, ele foi falar para o rei que não estava nem ali para a estátua que ele fez, entendeu? E ele foi falar também para o rei, que aqui continuando, né? Até os deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Aqui ele mesmo vem dizendo ali para o rei Nabucodonosor, né? Então aqui no versículo 13 vem dizendo que o rei Nabucodonosor ele ficou com muita raiva de Sadraque, Mesaque e Abednego. E depois ele pegou e falou, né? Nabucodonosor falou para o servo dele ali, falou assim, e disse, porventura, mandou chamar, e depois falou para Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Porventura de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei. Aí depois no versículo 15 ele vem dizendo, agora pois, se estáis pronto quando ouvides o som da buzina, e aqui ele vem falando, né? De novo ele queria dar uma nova chance para ali para Sadraque, Mesaque e Abednego, a eles se adorar, entendeu? Eles adorarem o rei, ele deu a segunda chance para eles. No caso, aqui e depois eles, do mesmo jeito que tocou, eles não quiseram adorar. E no versículo 16 vem dizendo até aqui, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos a te responder sobre este negócio, porque aqui Sadraque, Mesaque e Abednego falaram assim, nós não necessitamos te responder, porque você sabe que nós não vamos se aprostar em adorar os teus deuses, nem a tu mesmo, que é a tua própria estátua. Eles mesmo falaram aqui, vamos se dizer, aí no versículo 17 vem dizendo o quê? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, que nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha, do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então aqui, nesse versículo 17, deu para entender que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham uma fé muito grande mesmo, porque para eles confiar no Deus deles, eles tiveram que botar assim, uma confiança assim, inacreditável, né? Porque tipo, como é que eles só ali mais oravam, adoravam a Deus, entendeu? Sentiam a presença dele e não estavam nem com medo, não estavam nem aí se fossem jogados dentro da fornalha, porque eles sabiam que se eles morressem, eles iam para onde? Pro céu, exatamente. Aí ali, eles foram indo, aí no versículo 17, né, já falei que ele falou da fé dele, né? A fé deles era muito bom, muito grande. E no versículo 18 vem dizendo, e se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos ao teu Deus, e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aqui no versículo 18 é como eu disse, né? Ele falou ali para o rei que ele não ia adorar os deuses dele, nem ia adorar a estátua que o rei fez dele mesmo, entendeu? Aí no versículo 19 vem dizendo, então Nabucodonosor se encheu de furor e mandou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que acostumava aquecer. Então aqui, do jeito que no versículo 18, 17 e 16, que o jeito que Sadraque, Mesaque e Abednego vem falar para o rei ele ficou com muita brava, ele ali se encheu de tanta raiva que mudou até o semblante do rosto dele. Ele ficou muito irritado com o jeito de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele se irritou tanto que ele falou para os seus servos ali para esquentar a fornalha 7 vezes mais do que era para ser. Aí no versículo 20 vem dizendo, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que se assentaram, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. E então estes homens foram atados
vestido com as suas capas, suas túnicas, os seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha ardente. Aqui no versículo 20 vem dizendo que o rei mandou, né, pegar os homens mais que estavam no seu exército, que eram os mais poderosos, né, ali os mais fortes, praticamente. E pegar esses homens, pegar Sadraque, Mesaque e Abednego e lançar na fornalha. Então eles foram, pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e Sadraque, Mesaque e Abednego, e jogaram dentro da fornalha. Aí o versículo 22 vem dizendo: e porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui no versículo 22 vem dizendo que o fogo estava tão quente, que aqueles que estavam levando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram mortos só com a queitura. Eles nem precisaram ser lançados. Eles só abriram a porta ali, quando abriram ali, chegaram perto e pronto, já foram queimados ali, já foram mortos. Aí aqui no versículo 23 vem dizendo: e estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha do fogo ardente. Aí no versículo 24: então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e falou e disse aos seus capitões: porventura não lançamos nós dentro do fogo três homens atados? Respondeu e disse ao rei: é verdade, ó rei. Aí no versículo 25 vem dizendo o quê? Respondeu ele e disse: eis que aqui vejo quatro homens soltos na fornalha, que andam passeando dentro do fogo, e nada de lesões neles. E o aspecto do quarto homem é semelhante do filho dos deuses. Então, aí versículo 26, então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha do fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai. E vinde então Sadraque, Mesaque e Abednego, e saíram do meio do fogo. Aqui nesse versículo vem entender, né, que eles ali foram jogados dentro da fornalha. Eles foram jogados três homens, mas só que existia o quarto homem que já estava dentro da fornalha, só aguardando os filhos deles entrar para mostrar a maravilha do Deus Altíssimo, o milagre que Deus pode fazer na vida deles, para poder ali. Aqui nós podemos até pensar: oxe, por que Deus deixou isso acontecer com eles, sendo que ele já podia livrar eles? Aí o que é que a gente pode pensar na cabeça também? Para pensar o quê? Que Deus deixou ali isso acontecer para poder o rei reconhecer que só existe um Deus para todos aqueles. Não é para aqueles que estão ali só porque são inferiores a eles que tem que adorar a eles. Não, tem que adorar a Deus, não a eles. Porque o único Deus que existe é só Deus e pronto. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E é isso. Aí aqui no versículo 27 vem dizendo: e reuniram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei, para verem a estes homens, como o fogo não tinha tido por de algum sobre os seus corpos, nem o só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro do fogo tinha passado sobre eles. Aqui no versículo 25 vem mostrar que Deus é tão maravilhoso que nem um fio de cabelo no cabelo deles não tinha nem se queimado, nem um fio de cabelo, nem o cheiro do fogo que estava lá dentro, não tinha nem pegado ainda, nem ficou neles, entendeu? Aí no versículo 28 vem dizendo: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiam nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão ó seu Deus. Aqui no versículo 28
vem dizendo já que o rei Nabucodonosor ele percebeu que só existe um Deus que é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque praticamente é uma coisa muito linda deles três, porque além da confiança deles, a fé deles é uma fé assim, cara, que é inabalável. Porque como é que eles confiam, como é que eles conseguiram confiar em um Deus que tipo, não estava ali na hora, no momento, entendeu? Mas pensa que não, Deus chegou ali, Jesus chegou praticamente e salvou eles, mostrou ao rei que só ele que é o único Deus que tem que ser servido, adorado, entendeu? E é isso. E no versículo 29 vem dizendo: por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua de que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Aqui no versículo 29 vem dizendo que o rei fez um decreto, depois disso tudo que aconteceu, o rei fez um decreto para que aquele que blasfemasse, aquele que falasse coisas erradas contra Deus, que era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que fossem mortos, que a casa deles sejam destruídas, entendeu? E é isso, em nome de Jesus. E aqui eu agradeço aqui com a oportunidade e que o nome do Senhor Jesus venha ser louvado. Agradeço a Deus por essa oportunidade e agradeço a você também, né, por você ter confiado em mim, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.